Fica de moleza. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar um pouquinho? Então pega o seu caderninho, quem não tem aí um caderno ainda dividido em matérias, mas tem um bloquinho de rascunho, vai anotando. Vai anotando porque vale a pena. E depois eu falo do material didático. Depois eu falo dos módulos para você, tá bom? Para você adquirir os nossos módulos de teologia, os nossos livros com as matérias, porque tudo que eu ensino aqui está documentado e com riqueza de detalhes, tá bom? Mas vamos trabalhar? Muito bem. Então, o material da Bíblia, o primeiro material da Bíblia que se tem notícia são tabuinhas de argila. Olha que interessante, tabuinhas de argila, né? O que é o barro? Quando fala em argila, vem barro, né? A gente pensa, então, olha que interessante, os primeiros materiais utilizados para escrever era o primeiro material, né? Vamos dizer assim, depois da pedra, primeiro, se for buscar mesmo lá no começo, é a pedra. O pessoal escrevia, grafavam em pedra. Mas aí, para facilitar, começaram a trabalhar com argila. Então, eles faziam um tipo de uma telha. Você lembra aquela telha francesa, aquela telha quadrada? Daquele tipo lá, tabuinhas bem fininhas, de telha, colocavam, escreviam e depois deixavam secar. E colocavam na biblioteca. Tinha biblioteca na época. Na cidade de Ur dos Caldeus, onde Abraão cresceu, onde Abraão foi criado, tinha uma biblioteca. A arqueologia, o que é arqueologia? Aquela ciência que desenterra as coisas antigas. Descobriu que na cidade que Abraão viveu, tinha uma biblioteca. E essa biblioteca era de tabuinhas de argila, né, de barro. Então eles escreviam e ficava registrado. Já encontraram essas tabuinhas. Olha que interessante. Mas era difícil. Imagina para levar um livro. Imagina a pessoa queria levar um livro para casa. Não dava, porque era muito pesado. Mas essa era a situação. Quer ver uma coisa interessante que eles utilizavam na época também? É chamado de óstracas. Olha que nome engraçado, óstracas. Vê aí na sua tela aí, óstracas. Você já viu falar assim? Fulano está no ostracismo. Da onde vem essa palavra? Óstracas, quando quebrava um jarro, uma bacia, uma vasilha de barro, quebrava, eles pegavam aqueles cacos, aqueles pedaços para ficar grafando. Com uma coisa pontiaguda, ficavam riscando e escrevendo, porque era quem não tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro para comprar as tabuinhas de argila, usava pedaço de vaso, pedaço de vasilha, de bacia quebrado, para escrever. Daí a palavra ostracismo. Por quê? Eles escreviam o nome das pessoas condenadas à prisão nesses pedaços de barro e colocavam ali naqueles vasos lá e deixavam, esqueciam a pessoa lá. Daí a palavra ostracismo, quer dizer, a pessoa saiu, ninguém vê mais a pessoa. O termo vem daí. Então, mas era um material mais barato. Mas aí o povo vai evoluindo, vai aprendendo coisas novas, aí começaram a trabalhar com o papiro. Papiro, vou pedir para colocar na tela o papiro. O que é o papiro? Você já viu taboa? Taboa é uma planta aquática. Papiro também é uma planta aquática. Papiro é uma planta aquática. Então ela tem um caule bem grande. Eles pegavam o papiro, cortavam, pegavam o caule e iam tirando a pele do papiro, do caule. Tirando aquela pele e iam cruzando. Colocava num sentido, depois no outro sentido, num sentido, no outro. Ia formando, cruzando aqueles caules e depois prensavam. Prensavam e deixavam secar. Então ficava uma coisa quase parecida com papel, né? Quase parecida com papel, mas era o papiro, um material formado de planta aquática. Como no Egito tinha muito papiro e o clima ajudava a não entrar em derreter, a deteriorar, entrar em decomposição, então eles usavam muito papiro. E encontraram, tem muito papiro encontrado, papiro antigo nos museus. Se alguém já visitou o Museu do Cairo, lá no Egito, vai ver papiro, Museu Britânico, porque tem muitos documentos, até documentos oficiais, que eram escritos em papiro. É verdade que dependendo do clima ele derrete, não tem como. Muita gente quando vai para Israel traz um pedacinho de papiro. A minha mãe trouxe um pedacinho para mim.
A minha mãe esteve conhecendo Israel junto com meu pai e queria trazer uma lembrancinha para mim. Então ela trouxe um escrito em hebraico num pedacinho de papiro. Fiquei muito contente, tenho guardado lá, tá bom? Então papiro é isso aí. Agora, depois que evoluiu mais um pouquinho, aí perceberam que pele de animal, o couro, a pele do animal, era um material bom para escrever. Era um material bom para escrever. Então eles curtiam a pele do animal, matavam o animal, tiravam a pele do animal, curtiam, preparavam e começaram a usar a pele de animal para escrever. E isso aconteceu, o desenvolvimento esse avanço tecnológico, vamos chamar assim, aconteceu na cidade de Pérgamo. Eu vou até pedir um pergaminho para mostrar, né? E eu passei para, não sei se está boa a imagem, para colocar na tela o pergaminho, para que você tenha uma noção, que ele era enrolado, né? Tinha 2 pauzinhos, ele era enrolado, e o nome é pergaminho. Olha que interessante. Então nós já vimos que a escrita, ela começa, os materiais, os mais primitivos, começa com pedra, depois passa para a argila, que é o barro, depois passa para o papiro e depois vem para o pergaminho. Só que o pergaminho já é um material mais caro. Material, claro, a taboa você vai lá na beira do rio, lá pega a taboa. E o pergaminho? Já tem que pegar o animal, tirar a pele, curtir aquela pele, trabalhar aquela pele. Então a ciência descobriu, com equipamentos sofisticados, equipamentos que nós temos hoje, descobriu que eles usavam o pergaminho, pele de animal, e depois, como era muito caro, eles raspavam o que eles escreveram e escreviam outra coisa por cima. Usavam mais do que uma vez o pergaminho, porque já era um material caro. Era um material caro para a escrita. Nem todo mundo tinha acesso ao pergaminho, tá bom? Então esses são os materiais, porque depois já vem o códice, que é quase um livro, mas é uma coisa grandona, que vem da palavra casca de árvore. Já é um livro grandão, códice já é um livro bem grandão. Aí deixa de ser enrolado e passa a ser no formato dos livros que nós temos hoje, só que era bem grande. Era difícil transportar também, normalmente ficavam nas bibliotecas, nos centros de ensino. Não era como hoje, que todo mundo tem uma Bíblia, leva a Bíblia para casa. Só para você ter uma ideia, quando a Bíblia era ainda manuscrita, não tinha ainda imprensa, que tudo era escrito à mão, para comprar uma Bíblia. E o salário de um operário o ano inteiro. O operário tinha que trabalhar o ano inteiro, sem gastar nada, juntar todo um ano de trabalho para conseguir comprar uma Bíblia, quando ela era manuscrita. Ela já era no formato de livro, mas manuscrita. Não tinha imprensa ainda. Já pensou que dificuldade? Então, o povo não tinha acesso. Sem contar que a maioria, tirando o povo judeu, que sabia ler e escrever, porque a Bíblia orientava, Moisés orientou que todo pai tinha que ensinar o filho. Então, segundo os historiadores, na época de Moisés, não tinha analfabeto em Israel, segundo os historiadores. Porque todo pai tinha que ensinar o filho a ler e escrever para poder ler a lei. Senão, como que ele ia ler a palavra de Deus? Mas os outros povos, não, o analfabetismo era muito grande. Veja que até hoje no Brasil tem gente que não sabe ler e escrever. Você imagina aquela época lá. Imagina essas épocas antes de Cristo. Imagina a dificuldade que era. Muito bem. Bom, nós já vimos um pouquinho sobre os materiais da Bíblia. Agora, e as escritas? Como a escrita hieroglífica? Hieroglífica, que nome engraçado, né? Hieroglífica. Que tipo de escrita é essa daí? Então eu separei para você um slide para você ver que tipo de escrita era. Vou pedir para a nossa editora colocar na tela. Está vendo aí, olha? Então era muito usado no Egito. Quando você vê um filme do Egito, quem assistiu aí os 10 Mandamentos ou qualquer filme que vê o palácio do faraó, os templos, é esse tipo de escrita, hieroglífica, esse tipo que eles usam nas paredes, né? Que são símbolos. Na verdade, são desenhos, né? Parecem desenhos de aves, de cobrinhas, de trono, enfim. Não era uma escrita como nós temos hoje.
Era difícil escrever e nem todo mundo conseguia ler. Depois melhorou um pouquinho, foi para uma escrita demótica, para que você possa só ter uma noção. Um slide que eu preparei sobre a escrita demótica. Dá uma olhadinha aí. Já é uns rabisquinhos, né? Já melhorou um pouquinho. Já saiu daquela forma hieroglífica e passou por alguns códigos, alguns símbolos. Aí evoluiu mais um pouquinho. É sempre assim, a coisa vai evoluindo. Aí começaram a usar a escrita cuneiforme. Eu tenho uma gravurinha aí também, vou pedir para a nossa editora colocar na tela, pelo menos para você uma vez, dar uma olhadinha na escrita cuneiforme, tá certo? Bem, depois da escrita cuneiforme, aí já começa a escrita alfabética. Aí já tem a invenção do alfabeto. Segundo alguns, olha que interessante, alguns dizem que quem inventou o alfabeto foram os fenícios. Os fenícios, da onde era Jezabel, os fenícios. Segundo alguns estudiosos, nem todos concordam, foram os fenícios. Agora é interessante que os fenícios, eles eram grandes navegadores. A Bíblia até fala sobre isso. Eram grandes navegadores. Então há um grupo de estudiosos que dizem que não, que quem inventou a escrita, na verdade, foi Moisés. Foi Moisés que inventou a escrita. E os fenícios propagaram, levaram a escrita alfabética para outros povos. Mas quem inventou a escrita alfabética, né, porque as outras já existiam, a hieroglífica, demótica, cuneiforme, mas a alfabética, dizem que quem desenvolveu foi Moisés. Tem alguém que tem uma linha de pessoas, de estudiosos, que atribuem a Moisés. Agora, interessante que tem um certo sentido. Por quê? A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, eu sempre leio esse texto, Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 22, a Bíblia diz assim: e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Ora, se Moisés, quando passou 40 anos no Egito, a Bíblia fala, por meio do discurso de Estevão, que ele conhecia, né, olha lá, foi instruído em toda a ciência do Egito e era poderoso em palavras e obras, então ele era um cientista. Né? Ele conhecia toda a ciência do Egito. Ora, logo, eu acho que há possibilidade, não teria problema nenhum atribuir a Moisés a invenção do alfabeto, porque não foi Moisés que Deus usou para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio? Não foi Moisés? Era um homem competente, um homem que foi instruído. Olha o plano de Deus. Muito bem. Então, mas não podemos afirmar, tá? É uma possibilidade, mas não podemos afirmar, tá bom? Então, olha que interessante como que as coisas acontecem. Como aí alguém poderia perguntar, mas quais são as fontes que levaram Moisés a escrever? Eu vou falar, só que não é agora não.